Jesus é fonte de águas vivas, é a vida e a ressurreição, o início e o fim, meu Jesus, o Rei é digno de honra, louvor e poder, glória e majestade, pra Ele a cruz, pra minha liberdade, Ele me viu, me atraiu e me O título da minha mensagem é Não sou eu mais quem vive. Não sou eu mais quem vive. Não sou eu mais quem vive. E o primeiro ponto dessa mensagem fala sobre uma desconexão com Deus. A desconexão que houve do ser humano com Ele, da criação para com o Criador. Deus, quando Ele nos cria, tem ali em Gênesis 1, 26, olha o que diz esse texto. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus nos criou para que nós dominássemos, Deus nos criou para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. E essa estrutura ela era tão forte que Deus chega para o homem e diz: olha, você vai dizer o nome de todas as coisas. Você vai dar nome a tudo aquilo que eu crio. Então vem o Criador, o Todo-Poderoso, cria as coisas, e Ele tem uma parceria com o indivíduo chamado homem, com Adão, e diz assim: ó, tudo aquilo que eu criar, você vai dizer o que é. Você vai dar nome. Você consegue imaginar um negócio desse? Consegue imaginar o que era esse relacionamento? A parceria que esses dois tinham naquele lugar? E isso aconteceu. A Bíblia nos diz que Deus criou todas as coisas, levava até o homem e dizia assim: e aí, qual o nome vai ser esse aí? E o Adão, esse vai ser isso vai ser aquilo, e tal, e a águia, é o leão, é a terra, é o peixe, vários, né? A tilápia, tudo, ele criou todas as coisas, ele deu um nome para tudo isso, as flores, tudo foi dado pelo homem. Olha a parceria, e olha a sabedoria que Deus entrega para esse homem, a capacidade que Ele entrega para esse homem.
E quando tudo isso já estava terminado, ele dá uma olhadinha assim e fala: mas não é bom que o homem fique só. Não é legal que ele fique só. Depois que tudo isso estava feito, estava tudo correndo muito bem, ele diz assim: não, vamos arrumar uma companhia para esse camarada. E aí Gênesis 2,18 nos diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Quem saiu dessa fala, logo depois? A mulher. Aquele que é casado, dá uma olhadinha para o lado, aí ó. Foi esse dia que tudo começou. Então, ali vem a mulher. E é muito legal, estava indo tudo muito bem, e as coisas funcionando bacana, Deus, o homem, a mulher e Deus. Todo dia, ele estava lá no seu trono, no seu lugar, ele fazia o quê? Olha só, Deus vem até próximo ao homem. Ele vem pertinho. Ele vem conversar com o homem, todo dia. Como é que você está, meu querido? Tudo bem? Então, ele vem conversar todos os dias aqui. Todo dia. Ele sai daquele lugar esplêndido, chamado o seu trono, o céu, a sua posição, e ele vem até a criação dele. Todos os dias. E eu fico imaginando, eu sempre gosto de imaginar isso, as conversas que ele vinham rolar ali. Consegue pensar? O homem perguntando: tá, isso aqui, como é que a gente faz? Deus, assim, assim, assado. E isso aqui, e aquela troca de ideia, aquele crescimento maravilhoso. Só que aí chega um dia que Deus faz a mesma coisa. E quando ele chega aqui, nesse lugar que ele sempre encontrava com o homem, ele não acha. Ele estava escondido atrás da coluna lá, de repente. Tinham árvores no jardim, estava escondido. Não estava aqui na luz, entendeu? Ele estava mais lá. E Deus dá aquela coçada de queixo e fala assim: e aí, o que rolou? Interessante. O homem tinha todos os dias acesso à fonte. E ali houve uma desconexão. E se eu não tenho essa conexão, vamos falar sobre internet, você não consegue dar acessar nenhum dado, você não consegue receber nada e você não consegue enviar nada, ou seja, morreu. Ali o homem morre para esse relacionamento. Por isso que o pecado, nós vemos na palavra que ele gera o quê? A morte. E é isso que acontece. E o interessante é que até esse instante, a gente sabe que hoje nós estudamos bastante sobre isso. O nosso cérebro, ele trabalha por associação. Nosso cérebro trabalha por associação. Nosso cérebro ele não consegue processar aquilo que ele não conhece. Uma criança que nunca comeu chocolate na vida, você vai apresentar o chocolate para ela, ela não sabe o que é. Se ela não achar agradável aquilo, ela não toca, ela não come, ela não vai sentir o gosto, porque ela não sabe o que é aquilo. Entrega a primeira vez, deixa ela experimentar, depois ela sempre vai querer. Porque ela não tem ideia do que é aquilo. Até esse momento, a única associação que o homem tinha, a única coisa que ele via era o quê? Os olhos de Deus, porque a única informação que chegava até ele era a informação que Deus tinha para ele. Faz sentido que ele não sentia o que é medo, o que é vergonha, o que é certo, o que é errado, o que é ser forte, o que é conquistar, o que não é conquistar. O homem sabia dessas coisas? Poderia fazer essas perguntas? Não, porque todas as informações chegavam até ele conforme aquilo que Deus tinha, e essa era a intenção. Aí vem Satanás, de uma maneira muito sutil, dá aquela engrambelada nela e nele, e acontece o que aconteceu, e houve a desconexão. Se fosse hoje, vamos dizer assim, que
Satanás chegaria de uma certa forma, dizendo assim, não, na realidade o lugar onde você está indo são pessoas conservadoras, repressoras, que não querem que você consiga viver aquilo que tem de melhor na vida, não querem que você tenha conhecimento, porque assim elas irão te enganar. Foi mais ou menos isso que Satanás fez naquele dia, e talvez você ouça muita gente falando desse tipo de coisa hoje. E Deus diz assim, homem, você está expulso desse lugar onde você está hoje. Você sai daqui. Você sai da minha presença. Mas o legal é que mesmo assim, Deus continua sendo Deus. E mesmo com esse cenário de estar afastado, Deus estabelece uma aliança com Israel. Deus traz a lei até Moisés. Através da lei, Deus revela o seu caráter, a sua vontade. Ele traz a ideia de relacionamento, e ali a ideia de relacionamento que se cria é, para que eu possa ter relacionamento com Deus, eu tenho que fazer o quê? Obedecer à lei. Então, para que eu possa ter, antes o relacionamento era assim, eu sentava do lado de Deus, Deus sentava ao meu lado, e eu conversava dessa forma. Agora eu tenho que fazer o quê? Obedecer à lei. Essa é a ideia de relacionamento. Deus frequentemente conversava aqui com o homem todos os dias, ele passa a conversar com o homem através de quem? Dos profetas. Deus vinha até mim, agora para que eu possa chegar perto de Deus, eu tenho que ir até onde? Eu tenho que ir até o templo. Então, algumas coisas mudaram, mas Deus continua ali. Deus continua ali. Deus não abandonou o homem. Tanto que olha o que ele diz para Josué. Olha o que diz esse texto. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por mais que você tenha feito o que fez, eu estou afastado no sentido de não ter esse relacionamento tão próximo como era antes lá no Jardim do Éden, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Deus é maravilhoso. Só que Deus não precisa fazer alguma coisa para se sentir feliz, para ter paz ou coisa parecida. Só que ele estava incomodado com essa situação. Eu imagino Deus muito incomodado. Porque Deus queria estar o quê? Pertinho. Ele queria poder sentar junto, ele queria poder estar perto, ele queria poder ter um relacionamento mais conectado. E aí acontece o quê? Nós temos a chance da conexão a partir desse momento. Olha o que diz esse texto de João, que vocês conhecem muito. Porque Deus tanto amou o mundo, que fez o quê? Ele deu o seu Filho unigênito. Para o quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Deus não estava contente do jeito que estavam as coisas. E Ele nos entrega seu Filho. E aí, Jesus faz o quê? A mesma coisa. Ele vem para cá. De novo Ele está onde? Perto da sua criação. Jesus está aqui. E Ele começa a caminhar aqui na terra. E Ele começa a mostrar as gloriosas coisas de Deus. Jesus está tão próximo, que a pessoa vai lá e toca nas suas vestes, e ela é curada de uma doença de alguns anos. Ele toca numa esquife e essa pessoa ressuscita. Ele cospe no chão, pega barro, coloca nos olhos de um cego e ele começa a ver. Da mesma maneira que Deus estava lá no princípio, Jesus está ali novamente. Só que agora de um jeito diferente. E é sobre isso que a gente vai conversar. Agora Jesus, Ele vem até a terra.
E aí os pecados eles são perdoados. Muitos de vocês devem saber disso, talvez alguns não, porque estão aqui pela primeira vez, ou a segunda vez, ou nunca ouviram falar sobre isso. Mas antes, para que o pecado fosse perdoado, fosse resolvido, vamos dizer assim, todo ano tinha que se fazer um sacrifício. E esse sacrifício era feito para que os pecados fossem cobertos pelo sangue desse sacrifício. Então todo ano era necessário ir até o templo, sacrificar, depois daquilo que aconteceu com o homem lá no Éden. Aí vem Jesus, e olha o que diz esse texto de 1 Pedro. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Percebe isso? Maneira vazia de viver. O homem se tornou vazio depois que ele se separou de Deus, depois que ele parou de se encontrar com Deus todos os dias. Transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Nesse instante, o sacrifício perfeito é feito. E quando isso acontece, não existe mais a necessidade do sacrifício todos os anos, porque Jesus já fez isso. Só que aí existe o caminho que eu tenho que ir até Cristo Jesus. Eu preciso reconhecer quem Cristo é. Mas quando isso acontece, é introduzida a nós a nova aliança. E Jesus, ele é apresentado como cumprimento do Velho Testamento. E também é colocado como mediador dessa nova aliança, ou seja, ele se torna o nosso mediador. Ele se torna aquele que nos traz a paz, ele se torna aquele que nos traz a vida. Todas as coisas começam a ser feitas única e exclusivamente através de Cristo Jesus. O meu relacionamento com Deus agora, nesse novo cenário, o meu acesso a Deus é através de quem? De Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece? Cristo Jesus. Não há mais medo. Ele me traz o quê? Ele me traz a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Todas as coisas são vistas, colocadas e estruturadas por causa de Jesus. A revelação completa de Deus acaba acontecendo em Cristo Jesus. Esse texto de João nos fala o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele é a palavra. Ele é Jesus. Ele é aquele que traz a paz. Ele é aquele que traz a vida. Ele é aquele que liberta. Ele é aquele que traz o melhor da terra para cada um de nós. E hoje eu não tenho mais Deus vindo até mim, mas eu tenho Jesus em mim. Porque eu não preciso agora ir até um templo. Eu sou o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo está em mim, e a partir de agora ele vive em mim. A fé em Cristo faz eu ter um novo relacionamento com Deus. O perdão e a graça chegam até nós. O homem não precisa mais buscar a presença de Deus num templo, ele está nele. Isso é maravilhoso, não é? É tão bom ter essa visão. Agora você lembra que lá no começo eu falei que o nosso cérebro trabalha por associações? E aí teve um evento de injustiça que aconteceu no momento da queda do homem. E esse evento de injustiça trouxe algumas coisas. O conhecimento do bem e do mal. Os olhos espirituais se fecham, os olhos da alma se abrem. E aí eu começo a ver, ter noção de certo e errado.
eu começo a ter noção de forte e fraco, eu começo a ter noção do que é angústia e o que não é angústia, eu começo a ter noção das coisas que Deus não queria que eu tivesse, e eu tenho isso comigo. E eu começo a trabalhar agora baseado nas associações que eu faço com a minha maneira de pensar. Lembra da história do chocolate? Se eu não sei o que é chocolate, eu não vou querer comer chocolate. Porque se eu comer, pelo menos a grande maioria das pessoas vai gostar. Algumas talvez não. Eu gosto bastante. Então, são associações. E aí, nós vemos pessoas que estão com Cristo, porque fizeram como vários fizeram aqui hoje, e mais alguns que provavelmente fizeram pela internet, elas disseram sim para Jesus. Quando ela disse sim para Jesus, Jesus veio até ela da mesma maneira que Deus vinha. Jesus veio e falou assim: eu te abraço, você passa a estar comigo. É isso que acontece. Mas eu tenho as associações colocadas na minha mente. E nós temos ouvido bastante sobre isso, sobre o quê? Os 5 sentidos. E aí, eu ando dessa forma, mas eu estou angustiado. Eu sei que Jesus está comigo, eu recebi a Jesus, mas eu tenho medo. Eu sei quem é Jesus, mas a situação que eu estou passando, ela me faz ficar preocupado. Eu sei que eu estou com Jesus, mas essa doença está me assolando e ela vai me matar. Eu sei que eu estou com Jesus, mas nesse momento a minha situação financeira é terrível e eu vou passar necessidades, eu não vou ter o que comer. Eu creio que isso não passa pela sua cabeça nunca. Isso só acontece em outros países, em outros lugares, mas acontece. Isso acontece. Por que isso acontece? Olha esse texto de Gálatas. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito é contrário, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Se fosse falar na linguagem que o pessoal usa em muitas palestras por aí, ia dizer assim, o nome disso é autossabotagem. Porque você sabe o negócio que está aqui que você tem que fazer, você sabe quem você é em Jesus, você sabe que você pode, você sabe que você consegue, mas aí você olha aqui assim, não, isso aqui não pode porque eu não consigo, porque na realidade... Aí você ouve aqui o pastor pregando, você vê um texto bíblico, você diz, não, isso verdadeiramente vai acontecer comigo, isso é verdade, a palavra de Deus é verdade, você chega no seu trabalho, tem um conflito, você diz, não, mas nesse caso, não dá. E aí você faz o quê? Você luta contra você. Satanás é nosso inimigo, sim ou não? É. Mas ele é o nosso maior inimigo, sim ou não? O que vocês acham? Quem é o nosso maior inimigo? Eu mesmo. Eu sou o meu maior inimigo, porque eu luto contra mim, eu luto contra aquilo que Deus me deu, eu luto contra aquilo que Jesus me deu, eu luto contra aquilo que o Espírito Santo me deu todos os dias, porque eu às vezes duvido daquilo que é a verdade. Mas se é verdade, por que eu duvido? Porque eu faço associação com aquilo que eu vivi. Essa semana, na nossa reunião de ministério, o pastor Pio comentou sobre isso. Nós criamos as nossas crenças. Crença, nesse estado, é diferente de crer verdadeiramente na palavra. Crença tem a ver com acreditar. E eu acredito que eu não consigo, porque verdadeiramente eu não sei quem eu sou em Cristo Jesus. Mas da mesma forma que Deus vinha conversar com o homem, Jesus está em você e Jesus está em mim. Sim ou não? Você crê nisso? Muito bem. Existem momentos que existem algumas dificuldades, sim ou não? Tem, mas essa situação, ela não define quem você é em Cristo Jesus. Ela não define quem eu sou em Cristo Jesus. É interessante que Paulo, aos Filipenses, ele nos diz o seguinte. Olha só o que diz Paulo aos Filipenses.
Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Porque o quê? O que está escrito nesse versículo? Mais uma vez. Passo por uma necessidade, às vezes sim ou não, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que é essa necessidade? Não é algo que vai te levar à derrota, na realidade é só uma situação, eu preciso confiar. Confiança. Confie que aquele que te criou e que fez todo esse sacrifício de entregar o seu filho por você, que morreu por você e por mim, confie nisso e saiba quem você é através desse sacrifício. Lembra do evento de injustiça que foi feito por um homem chamado Adão? Existe um outro evento de justiça chamado o sacrifício e ressurreição de Cristo Jesus. Existe esse evento. Quando você lembra que você está angustiado, que você está com medo, isso está ligado ao evento de injustiça. O que você precisa fazer? Pegar Jesus, que já está com você nesta área, e quem sabe em outras áreas, você pega Jesus e coloca Ele nesta posição desse evento de injustiça. Porque aqui não, mas com algumas pessoas acontece isso. Existem áreas que você não tem segurança nenhuma, você tem certeza, convicção plena, que Jesus está ali e que não existe injustiça nenhuma. Mas às vezes, existem algumas áreas que você não consegue enxergar isso. Mas, assim como é para uma situação, é para todas as situações, porque tudo posso daquele que me fortalece. Olha esse texto de Gálatas. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Para que eu não viva mais, eu preciso morrer. Eu preciso ser crucificado. Eu preciso ser colocado naquela cruz com Cristo Jesus. E aí eu fico um corpo inerte. Eu morri. Então eu preciso morrer. Isso quer dizer que todas as associações que eu tenho no meu cérebro, que eu tenho na minha mente, que eu tenho na minha vida, todas as questões relacionadas aos meus 5 sentidos precisam morrer. Para que eu me torne uma nova criatura. Para que eu não tenha essas marcas. Então isso precisa acontecer. Sabe aquela violência que um pai fez com um filho, com uma filha? Isso precisa morrer em Cristo Jesus. Sabe aquela situação de vício que você viu seus pais, seus parentes vivendo, e isso te chocou, te fez mal? Isso precisa morrer em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus isso não tem mais efeito em sua vida. Eu, por exemplo, venho de uma família, já falei aqui algumas vezes, em que o álcool era quem dominava. A maior parte das pessoas da minha família, principalmente por parte de pai, morreram por causa do álcool. Era algo que dominava. Quando a minha esposa me conheceu, eu era dominado pelo álcool. Quando ela começou a entregar a minha vida para Jesus, sem me falar uma palavra, esse domínio foi embora.
Quantas pessoas viciadas em crack, viciadas em cocaína, elas entregam isso e elas nunca mais voltam a essa condição, porque não existe mais essa associação dentro daquilo que ela tem de sentimento aqui dentro. Porque assim como o homem, lá no Éden, ele via com os olhos de Deus: quando eu morro com Cristo e ressuscito com Ele, não sou eu mais quem vive, Ele vive em mim. Então, quando eu abro meus olhos, são os olhos de Jesus que estão olhando. Então, eu quero dizer para você que está aqui hoje, para você que nos assiste, que nos ouve, talvez, exista alguma coisa que você ainda não conseguiu vencer, talvez. Mas Jesus venceu todas elas. E esse é o dia que fez o Senhor, para que você pegue isso, que muitas vezes a gente conserva com carinho, nem sabe que é com carinho, porque a gente não quer se desprender disso, e você vai dizer assim: eu vou entregar isso para Jesus hoje. E a sua vida será simplesmente transformada imediatamente, assim como aquela água foi transformada em vinho nas bodas, naquele casamento em que Jesus estava. Porque isso verdadeiramente é um milagre. Quando Jesus entra, o milagre se instala e tudo se transforma. Amém? Você crê nisso? Então eu quero orar com você nessa hora. Com você que está aqui, com você que nos assiste pela internet. Se você quiser se colocar em pé, fique à vontade. Senhor Jesus, nós sabemos do seu poder, nós sabemos quem o Senhor é, nós sabemos que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor é a palavra e que no Senhor nós podemos todas as coisas. E nesta hora, como igreja, nós estamos aqui reunidos, tanto aqui presencialmente nesse tempo, como nos assistindo em diversos lugares do mundo. Eu quero declarar agora, Senhor, que o Espírito Santo traga ao coração dos meus irmãos. Existe algo que está escondido aí, existe alguma coisa que está incomodando e ele não percebeu. Eu declaro nessa hora que o Espírito Santo revelará isso a eles, e eles colocarão isso na cruz junto com Jesus. E no momento em que isso acontecer, a plenitude do Senhor estará sendo derramada de uma maneira tão extraordinária, e tudo aquilo que o Senhor tem para nós passa a ser vivido pelo Teu poder e pela Tua graça. Eu declaro, Senhor, que essa semana será uma semana maravilhosa. Essa semana será extraordinária. Essa semana será de novidade de vida. Essa semana será de conquistas. Se existe alguma questão travada com relação a finanças, eu declaro que elas estão abertas agora. As comportas do céu estão se abrindo nesse momento. Trabalhos serão resolvidos. Situações judiciais serão resolvidas. Situações de relacionamento serão resolvidas. Senhor, se existe a possibilidade de divórcio em algum casal aqui, eu declaro agora que isso cai por terra. Todo espírito de separação cai por terra agora, em nome de Jesus. E a Tua graça, Senhor, alcança cada um. E nós temos a convicção que o Seu poder e o Seu amor é derramado sobre nossas vidas em cada instante. Amém. Amém.